Olá, tudo bom? Meu nome é Manuel Neto, sou professor de História e antes da gente começar com as dicas, não esquece, se ainda não fez inscrição, faça inscrição. Se já fez, olha o like. Isso vai impulsionar para que outros colegas também possam escutar essa nossa super revisão. Bom, queridos, está chegando o momento, né? O momento decisivo para que você possa estabelecer a sua vitória. E apenas aqui a gente vai trazer algumas dicas, né? Dicas como, por exemplo, Brasil, que é o que tem mais caído ultimamente no Enem. Principalmente a questão dos povos originários. Olha a discussão que está tendo, principalmente na questão da posse da terra, queridos. Não esqueça de dar uma olhadinha, de fazer toda uma análise de como os povos originários, de repente, perderam grande parte do seu território e hoje lutam para justamente conseguir um direito que já é deles. Outro ponto muito importante, a questão da escravidão. Se questiona muito sobre a escravidão africana e indígena. Não te esquece que tu tens que tratar a escravidão como se fosse uma mercadoria. Escravidão já existia antes dos portugueses? Já. A escravidão já existia antes dos portugueses na África? Também já. Mas qual é a diferença que você tem que fazer dos três tipos de escravidão? A escravidão indígena era uma escravidão ritual, desenvolvida pelo processo de antropofagia. Já a escravidão africana se desenvolvia em termos das disputas tribais, ou o que você chama de tribalismo. Diferente da escravidão europeia, que já se caracteriza por ser mercantil. A ideia de mercado é fundamental você atenuar quando trabalhar a questão da escravidão europeia. Não esqueça que através do tráfico negreiro, os europeus conseguiam uma importante fonte de transferência de renda das colônias para suas metrópoles. Isso quando o tráfico negreiro trabalhava, principalmente, queridos, trabalhava a questão de transformar o africano em moeda. E como é que o africano se transformava em moeda, Neto? Quando ele era vendido no mercado de escravos. Ou então quando transformava o africano em mão de obra. Como mão de obra ele produzia e a produção gerava lucro, que se transferia das colônias para as suas metrópoles, tá bom? Não esquece também a grande transformação que a mineração produziu dentro do Brasil. Produziu uma sociedade urbana, produziu uma sociedade com mobilidade social, produziu uma nova realidade com um projeto de migração espontânea, coisa que não existiu durante o açúcar. Não esqueça que a sociedade açucareira era uma sociedade mais restrita ao engenho, né? Era uma sociedade rural, com pouca mobilidade. Uma sociedade meio que presa, diferente da sociedade mineradora, que vai ter mobilidade social, isso é, não esqueça dos exemplos, a Chica da Silva e o Chico Rei. Não esqueça também, queridos, que dentro dessa mobilidade social foi possível o desenvolvimento de um outro processo muito importante lá na frente para a independência, a entrada das ideias liberais, que motivou os filhos dos proprietários de terra a fazerem vários movimentos, como, por exemplo, nas Minas, as Inconfidências, né? Mineira e Carioca, na região do açúcar, né? A crise do açúcar, a Conjuração Baiana. Só que, detalhe, não vai esquecer, por favor, Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira não são eventos decisivos para o processo de independência. Não esqueça que tanto a Conjuração Baiana quanto a Inconfidência Mineira são movimentos de caráter regional e não nacional. Ah, Neto, mas queriam separatismo. Queriam separatismo das suas regiões e não da realidade nacional. Não existia uma conjuntura nacional. Quando se fala em conjuntura nacional, você só vai criar durante o processo de independência, durante a vinda da família real para o Brasil. Aí você cria todo um processo que começa no primeiro reinado, com o processo de independência, no período regencial, onde você vai começar a consolidar essa independência,
E no segundo reinado que você tem a criação da identidade nacional. Tudo bem? Nesse período, senhores, é muito importante você entender as transformações que o café vai produzir. Não esqueça que o café ele produz uma transformação dentro de um cenário de um mundo em transformação também. Belle Époque, Revolução Industrial, novo modelo de trabalho. Toda essa realidade vai começar a chegar aqui principalmente durante a produção de café do Oeste Paulista. Você vai ver uma grande diferença dentro dessas duas realidades, senhores, onde o Vale do Paraíba vai continuar atrasado e o Oeste Paulista vai começar a se modernizar. Mais ou menos uma realidade, eu não diria burguesa, né? Mas uma realidade empresarial. E essa realidade empresarial vai ser fundamental para você romper com as estruturas do antigo império. Essa realidade imperial é muito importante, senhores, para você entender o quanto, apesar do Brasil, com Dom Pedro II, ter feito várias modificações, ele parecia um país atrasado. A monarquia não aguentava acompanhar as transformações que o mundo estava passando e aqui a gente não conseguia passar. Então, por isso ela cai. Detalhe, não esqueça que essa queda é um processo autoritário. Foi um fruto de um golpe, não foi fruto dos movimentos sociais. Foi golpe o que aconteceu em 89, foi golpe o que aconteceu em 30, foi golpe o que aconteceu em 37, foi golpe o que aconteceu em 64. Tudo bem? No período que eu chamo do café, esse período também se arrastou até a República e foi responsável por toda uma estrutura oligárquica que comandava o processo através dos seguintes mecanismos de dominação. A Constituição de 91, que legitimava todo o processo oligárquico, que legitimava o domínio federal através de práticas como a política do café com leite, que legitimava o domínio estadual através de práticas como a política dos governadores, que legitimava o poder local dos coronéis. Então, esse esquema ele vai vigorar até a crise de 29, porque a crise de 29, senhores, vai acabar gerando o esgotamento daquele modelo que vem desde o período colonial, que era o modelo agroexportador. E aí você tem uma nova sociedade que vai migrar por causa da crise de 29 do campo para a cidade. Daí a importância da figura do Vargas, queridos, como principal árbitro dessas transformações. Árbitro como, Neto? Principalmente através das práticas populistas. O populismo vai ser fundamental dentro dessa esfera, senhores, em que o mundo lá fora vive a crise do capitalismo, por causa da crise de 29. O mundo lá fora escolhe, por exemplo, em alguns países, a realidade do processo ditatorial, do fascismo, né? Ou a realidade do socialismo do Lenin. Aqui, a nossa alternativa vai ser o Estado populista. Não só aqui, queridos. Lembre que aqui, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, as alternativas vão ser lá fora, acabar com o caudilismo e entrar com o populismo, e aqui acabar com as oligarquias e entrar com o processo que você chama de populismo. O populismo vai durar, queridos, até 1964. E aí tu entras com uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial é representada pela Guerra Fria, que não aceita mais o Estado nacionalista, que não aceita mais aquele Estado que vai deter todo o processo de desenvolvimento do capital como detinha antigamente, já que havia intervenção do Estado dentro da economia. Agora, esse capital ele quer liberdade. E essa liberdade vai acabar em um golpe. Um golpe que não aconteceu só no Brasil. Aconteceu no Brasil e em quase toda a América Latina, apoiado pelos Estados Unidos. A partir desse momento, você vive um período de exceção. E esse período de exceção dura quase 25 anos, quando uma nova ordem mundial vem e a proposta neoliberal acaba solidificando um novo tipo de Estado que você vai ter a partir do governo Collor de Mello e continua até os nossos dias, tá bom?
Isso foi um comentário breve que a gente fez, um resumo só de história do Brasil, mas é importante você lembrar dos seus apontamentos. E calma, calma, porque o seu sucesso vai estar garantido, tá bom? Um abraço do professor Manuel Neto, espero que você consiga o seu objetivo e que Deus te abençoe.